segundo bloco do programa, continuamos nossa conversa com o professor Clóvis Amicis Amorim. O tema de hoje é Psicologia da Aprendizagem. Professor Clóvis, usa-se muito o termo aprender na educação. Por exemplo, os alunos precisam aprender, o professor precisa estimular o aluno a aprender. Agora, o que é aprender? Veja, parece que na comunidade, de um modo geral, nós temos alguns conceitos que as pessoas usam a bangu, usam de qualquer forma. Mas quando você pede para alguém conceituar ou explicar o que é este fenômeno, nós temos muita dificuldade. Porém, no que diz respeito a teorias de aprendizagem, nós temos um endereço, um CPF. Você vai definir aprendizagem segundo um determinado autor. Lefrançois, que é o autor hoje um dos mais usados no entendimento da aprendizagem, ele entende que aprender é um ato psicossocial. É uma reação que você tem frente a um fenômeno que não pode ser explicado por alterações como maturação ou cansaço do organismo, que é relativamente permanente no organismo e que geralmente implica que o sujeito que está aprendendo esteja engajado ativamente. Ou seja, para você aprender, você tem uma intencionalidade. E todo mundo aprende, ou quem aprende, aprende alguma coisa. Então, aprender significa apropriar-se, construir algo que antes você não tinha no seu repertório. Agora, como o professor sabe que o aluno aprendeu? Tem muitas formas. Historicamente, nós tínhamos um paradigma que nos levava apenas ao repita, né? Então, você decorava ou colava, usava uma estratégia para mostrar ao seu avaliador que você memorizou aquela informação. Hoje, os processos de avaliação são múltiplos, são amplos. Você tem N estratégias para poder trabalhar com o aluno e avaliar se de fato ele aprendeu. Você pode observar um desempenho, você pode fazer uma entrevista, você pode fazer um diálogo dirigido. A professora Leia de Presbíters escreveu um livro volumoso sobre múltiplas formas para proceder à avaliação pedagógica. Os professores, ao longo de suas práticas, também vão avaliar trabalhos, vão observar trabalhos em equipe, vão observar a produção e assim você tem um feedback se o sujeito de fato compreendeu e entendeu aquilo que você gostaria que ele aprendesse. Agora, levando em consideração as teorias tradicionais, professor Clóvis, você poderia citar uma contribuição das teorias de condicionamento para o processo do ensino-aprendizagem? As teorias de condicionamento, atualmente, elas recebem muitas críticas, porém, nunca se joga fora a criança com a água do banho. Então, nesse sentido, permanecem até hoje algumas das contribuições e é difícil um professor que é do tipo puro, que usa só uma teoria e que ignore contribuições das demais. No que diz respeito ao condicionamento, nós temos um equívoco na população, principalmente entre os acadêmicos, quando se fala a palavra condicionamento. Porque a palavra condicionamento em português ela tem um sentido muito negativo, quase de adestramento, o que não significa na palavra original. Nós temos o condicionamento clássico, que vem do Pavlov, nós temos o condicionamento de Watson, porém, na educação, parece que o condicionamento a que nos referimos é o condicionamento operante de Skinner. Skinner, então, propunha que, primeiro, o processo de aprender deveria ser suave, deveria ser gradual. Os professores deveriam evitar qualquer tipo de punição ou de estímulos aversivos. Então, neste sentido, o professor que faz uso desta teoria deveria criar um espaço de aprendizagem que nós chamamos de arranjo de contingências da maneira mais aprazível possível e deveria, sempre que possível, utilizar o que se chama reforço positivo. Todo mundo quer ser bem tratado, todo mundo quer sentir-se amado. Quando os alunos se sentem compreendidos pelos seus professores, sente que o professor é companheiro, que é um bom professor, eles também respondem aprendendo mais e melhor. Agora, nós sabemos que as teorias interacionistas de Piaget, Vygotsky e Vallon são muito importantes e fundamentais para o processo do ensino-aprendizagem. Diante disso, professor Clóvis, você poderia falar para nós as principais características e conceitos desses autores? Bem, você está me pedindo para resumir a Bíblia, né? Eu vou te Exatamente. contar que ela está dividida em Antigo e Novo Testamento. Então, no tempo que nós temos, né, eu vou pensar,
Na minha perspectiva, este é um recorte subjetivo, pessoal e particular, que um outro colega meu que estivesse aqui talvez indicasse outros conceitos. No que diz respeito ao Piaget, que é o de maior densidade teórica entre esses três autores. Primeiro que o Piaget viveu muito, 83 anos. Ele era extremamente disciplinado e escrevia muito. Então, os seus livros têm 600 páginas, 400 páginas, são volumosos e sem figuras. Desse mar de conhecimento, eu apontaria três características fundamentais ou essenciais da teoria piagetiana. Primeiro é como se dá o desenvolvimento da inteligência. Ele propõe, então, 4 estágios. O primeiro estágio é de 0 a 2 anos, que ele chama de sensório-motor. O segundo estágio vai dos 2 aos 7 anos de idade. Esse segundo estágio é chamado pré-operacional ou pré-operatório. No estágio pré-operatório, as crianças vão viver o máximo da fantasia. É o período que a gente ama o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente ama os desenhos animados. E depois ele propõe um terceiro estágio que ele subdivide em 2, que é o estágio propriamente dito operatório. No estágio operatório, ele subdivide a primeira parte como estágio operatório concreto, onde a gente trabalha basicamente com aritmética na matemática. Maria foi à feira, comprou 5 maçãs, ganhou mais 2, ficou com quantas? Isto é aritmética. A partir dos 11, 12 anos de idade, as crianças entram numa fase de desenvolvimento cognitivo que nós denominamos operações formais. Nesse momento, você já tem um nível muito evoluído de competência cognitiva do sujeito. As abstrações reflexivas, o nível de entendimento nos permite compreender metáforas e, em especial, na matemática, vamos trabalhar com álgebra. Então, a primeira grande contribuição piagetiana, na minha perspectiva, é entender como se constrói a inteligência. Sua segunda grande contribuição foi descrever os mecanismos de como isto ocorre, onde ele vai trazer os conceitos muito conhecidos dos professores de assimilação, acomodação, equilibração e organização. Bem, para não gastar todo o tempo com o Piaget, nós podemos passar ao Vygotsky. Hoje um autor muito estudado, a tradução do Vygotsky para o português, ela foi tardia, ela chega Vygotsky era russo, essa teoria chega nos Estados Unidos nos anos 60 e no Brasil só nos anos 80, e ainda no governo militar com alguns problemas do uso da teoria. Eu diria para você que o Vygotsky é hoje, na contemporaneidade, um dos autores muito produtivo. Os seus discípulos estudam e publicam muito, mas eles se ocupam no campo da ação pedagógica com 3 conceitos fundamentais. O primeiro deles é a relação pensamento e linguagem. Como que a fala muda o pensamento e como o pensamento se expressa através da fala, com o recurso, com o uso de signos. E o principal signo é a palavra. Nós também temos a sua grande contribuição no que diz respeito à mediação. Nós usamos a expressão mediação pedagógica. Mediar significa intermediar. O que é que o professor faz? Do conhecimento para o aluno, para que o aluno compreenda o conteúdo que ele deveria estudar. E, por último, talvez, um dos seus conceitos que é muito conhecido é a zona proximal de desenvolvimento. A zona proximal de desenvolvimento, ou zona de desenvolvimento proximal, depende da tradução, significa o espaço entre o que eu ainda não sei, mas eu saberei, e dependo da ajuda de um outro para que eu me aproprie ou desenvolva este conhecimento. Já o Vallon, ele passou a ter um olhar da pessoa inteira. Vallon foi um médico francês, viveu as 2 guerras, esteve na guerra, foi ministro da Educação, e este senhor propôs a visão do sujeito como um todo, valorizando, de um lado, o aspecto físico-motor, o aspecto fisiológico, e, de outro lado, supervalorizou a dimensão afetiva e emocional. Eu diria para você que uma das grandes contribuições do Vallon seja a natureza das emoções, como essa natureza implica na aprendizagem. Então, o Vallon, no caso, ele trabalha com a formação integral do sujeito. Ele vê a pessoa como um todo. Essa é a proposta desse autor. Se o Piaget
como tinha um dia de apenas 24 horas, ele teve que fazer um recorte nos seus estudos. Ele estudou basicamente a origem e o desenvolvimento da cognição ou do pensamento. Neste sentido, o Vygotsky, que morreu jovem, não teve tempo, né, talvez, de estudar outros temas e, diante da sua condição de saúde, inclusive, ele ficou com o foco mais nas relações interpessoais. E o que faz o Vallon? Junta essas duas perspectivas e olha o sujeito na sua totalidade, mas com especial atenção para o afeto e para as emoções. Voltando um pouquinho no Vygotsky, então o Vygotsky ele trabalha também com a interação social, seria isso, professor? Com certeza. Então, o aspecto do Vygotsky, como ele traz em si um viés teórico, uma base epistemológica do marxismo, ele vai ter uma valorização da relação interpessoal. Então, o professor é alguém que, fazendo uso de instrumentos e de signos, vai levar o aluno a construir o seu conhecimento. Agora, no que se refere às teorias contemporâneas de aprendizagem, professor Clóvis, você poderia citar algumas características dessas teorias? Elas são muito novas e recém-traduzidas entre nós. Um dos livros mais recentes tem inclusive este nome, Teorias Contemporâneas de Aprendizagem, do Hilary Knudd. Nesse livro, ele propõe pelo menos dois aspectos fundamentais. O primeiro, as teorias que já nominamos até agora, são teorias que estão voltadas para o intrapsíquico, para dentro do sujeito, para o pensamento do indivíduo ou para o indivíduo. As teorias contemporâneas vão abrir esta visão e vão ter uma perspectiva mais da relação, do trabalho em cooperação, da aprendizagem em rede, do uso das novas tecnologias, que às vezes parecem nossos inimigos em sala de aula, mas que nós deveríamos nos apropriarmos dessas novas tecnologias e aprendermos, como professores, a usar esses equipamentos para o trabalho em rede e principalmente para o trabalho em cooperação. Deixar a aprendizagem mais atrativa. Dinâmica, moderna, interessante. Agora, professor Clóvis, e o paradigma tradicional? Quais são suas características e como que ele se manifesta na prática pedagógica? Bem, quando nós falamos de paradigma, nós também temos que ter um recorte teórico específico. A origem desta palavra na filosofia da ciência, ela vem de uma obra específica chamada Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. Tomando este conceito de paradigma, que significa como se estrutura a minha visão de mundo, a minha visão de escola, de professor e de sociedade, isto vai retratar a minha ação pedagógica. Ou seja, se eu estou no paradigma tradicional, que vem lá desde os jesuítas, a minha maneira de entender a ação pedagógica, ela se descreve de algumas formas. Por exemplo, o aluno deve ser respeitoso, submisso, disciplinado, motivado e que queira aprender. Por outro lado, também, a maneira como eu faço a minha ação pedagógica é escute, né? Preste atenção, repita, copie e escreva. A memorização é a ideia-chave, porque o grau e a complexidade do conhecimento estava muito menor do que nós temos hoje, seja em volume, seja em frequência, seja em durabilidade. O conhecimento está muito dinâmico. Então, neste sentido, o paradigma tradicional era voltado basicamente para repetir e memorizar. Quando eu fui aluno no ensino fundamental, nós tínhamos o livro do professor. Era a época que a metodologia estava baseada na instrução programada. O maior sonho dos alunos era roubar um livro do mestre para a gente copiar as lacunas prontas, porque o professor, regra geral, havia exceções, suponho, só aceitava a resposta exatamente igual estava no livro do professor. Então, neste sentido, basicamente, memorize, decore e repita. O aluno é passivo e o professor é um agente que tenta levar o aluno com a sua autoridade. O professor tem um conhecimento enciclopédico, ele sabe tudo ou quase tudo da sua área e ele repete isto para o aluno. A ação, infelizmente, ainda é uma ação de condicionamento no pior sentido da palavra. Você adestra o aluno para que ele memorize, para que ele decore e repita aquele conhecimento.
Não há troca de conhecimento Não há entre troca, eles. não há interação. Geralmente as salas de aula são muito competitivas. Você estabelece prêmios para o melhor aluno, quadros com estrelinhas e coisas dessa natureza. Ok, professor Clóvis. E no próximo bloco, vamos conversar sobre o ato pedagógico. Voltamos já já.